Qual o nome que está acima de todo e qualquer nome? O nome santo, o nome eterno, o nome que tem todo o poder. Quem dera que todas as pessoas propagassem esse nome. Quem dera que todas as pessoas temessem esse nome. Quem dera que todas as pessoas reverenciassem o nome que é sobre todo nome. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. Ora, no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, turbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Esse é o nome que está acima de todo e qualquer nome. Quando Deus ele intenta trazer a salvação eterna a esta terra, a este mundo, é lógico, ele usa os recursos que lhe são conferidos, que lhe são estabelecidos por ele mesmo. No caso, lá atrás, quando o pecado entrou no mundo, foi através da humanidade. Agora a salvação entra no mundo também e é através da humanidade, pela pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que se fez carne e osso para estar conosco aqui, morrer na cruz do Calvário para nos dar uma tão grande salvação. Então, se lá atrás o homem ele jogou fora a vida que Deus lhe havia concedido, a vida eterna, a vida na sua presença, a partir do nascimento e da vida de Jesus Cristo e a partir da sua obra vicária na cruz do Calvário, o homem ele tem direito, ele tem novamente acesso a esta grande salvação. É lógico, este direito que o homem ele tem a salvação é quando ele entrega a sua vida de novo para o seu dono, o seu Criador, que é o próprio Deus. E através de Cristo nós temos acesso à porta da graça. Através de Cristo nós temos acesso à vida eterna. Através de Cristo nós temos comunhão com Deus, nosso Pai. E aqui Deus ele faz uma das maiores promessas da Bíblia Sagrada, se cumprindo, aliás, saindo lá do Antigo Testamento e se cumprindo aqui em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26, aonde um anjo ele chega até Maria e diz que através dela viria o Salvador, viria o Messias, viria o Redentor, viria aquele que tem o nome que é sobre todo nome, e este nome é o nome de Cristo. Somente no nome de Jesus Cristo é que nós temos algumas coisas, algumas condições para que nós possamos vencer, para que nós possamos viver uma vida de vitória e de glória aqui na face da terra. E somente o nome de Cristo, que é o nome sobre todo nome, ele tem poder contra os demônios. Em Lucas, capítulo 10, versículo 17, nós recebemos da parte de Deus uma palavra a qual o próprio Cristo ele vai dizer para os seus discípulos, quando estabelecendo ali o seu corpo apostólico, ele concede a esses discípulos poder, graça e força, mas tudo isso somente no nome dele. Lucas 10, 17. E voltaram 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. A força das trevas é uma realidade. A força das trevas, ela está aí para cada vez mais fazer com que a humanidade caia em desgraça, em pecado, em transgressão contra Deus e viva uma vida que desagrade o Criador. Mas através do nome de Cristo e somente no nome de Jesus nós temos poder para vencer as hostes das trevas. Outro nome não destrona o reino das trevas. Outro nome não expulsa demônios. Somente o nome que é sobre todo nome, e esse nome é o nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo, quando ele escreve a sua carta
a igreja de Éfeso, ele vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então veja que a nossa luta não é terrena, a nossa luta ela não é contra nada visível, nada tangível ou palpável, mas sim contra os demônios, contra aqueles que estão nas regiões celestiais, aqueles que estão aos nossos olhos físicos invisíveis. Mas Deus, ele nos dá poder, e este poder para vencer a região das trevas é somente o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que esses discípulos, eles operaram em nome de Jesus, os demônios tiveram que sujeitar, tiveram que se render ao nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo. Ainda aqui em Lucas, capítulo 24, versículos 46 e 47, o Senhor Jesus, ele dá uma das últimas instruções para os seus discípulos, e isso tem que ser levado pela igreja nos dias de hoje também. Lucas 24, 46 e 47, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então nós temos que levar o evangelho para as pessoas, pregando o arrependimento para a remissão dos pecados, através do nome, que é sobre todo nome, que é o nome de Cristo. O próprio Jesus, ele deixa muito claro isso, que nós temos que pregar no nome dele o arrependimento para que haja remissão dos pecados. Uma vez que nós não pregamos o arrependimento em nome de Jesus, é claro, as pessoas não vão se converter, as pessoas não vão se arrepender, as pessoas não vão mudar o seu cotidiano, os seus passos, a sua caminhada na face da terra. Mas quando nós pregamos o arrependimento para a remissão dos pecados, em o nome do Senhor Jesus Cristo, com certeza o poder de Deus vai à nossa frente e ele vai operando. E é claro, as pessoas, muitas delas, se rendem ao Evangelho de Cristo, mudam de vida, mudam de trajetória e começam agora a viver uma vida de arrependimento, uma vida onde os seus pecados estão remidos e somente pelo nome de Jesus. Nós temos no livro de Atos Apóstolos algo tremendo, no capítulo 5 e o versículo 41, talvez para alguns hoje, padecer afronta pelo nome de Cristo não seja uma das melhores coisas que possa acontecer. Mas observa aqui, retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. É somente pelo nome de Cristo que nós devemos sofrer afronta, que nós devemos ser perseguidos. O próprio Cristo, ele disse que nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser humilhados, e é somente pelo nome dele, por nenhum outro nome nós devemos sofrer essas afrontas e esse padecimento. Mas eu acho interessante que esses discípulos, eles não estavam aqui regozijando porque receberam uma grande bênção, porque houve uma grande intervenção da parte de Deus, algo sobrenatural, algo fenomenal. Muito pelo contrário. Eles estavam aqui regozijando de terem sido dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Então nós também temos que fazer como esses discípulos, e somente pelo nome de Cristo, por nenhum outro nome, nós devemos padecer afronta, somente pelo nome do Senhor Jesus. No livro, ainda aqui em Atos, nós temos que através do nome de Jesus, as curas poderosas acontecem. Atos 9, 32 a 34, nós temos aqui o poder do nome de Cristo, poder do nome de Jesus, operando grandiosamente. Então, da mesma forma, nós precisamos buscar a Deus, e em situações de enfermidade, que Deus nos conduza para operar este mesmo feito aqui de Atos 9, 32 a 34. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achando ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. Versículo 34. E disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo
se levantou. Então, através do nome de Cristo, este homem chamado Enéas, ele recebe a cura divina. Somente o nome que é sobre todo nome, ele tem poder para curar enfermidades. Então nós precisamos também fazer da mesma forma que os apóstolos, os discípulos do Novo Testamento, levaram a palavra de Deus e mais pregaram a Cristo, e pessoas que estavam enfermas eram curadas e o nome do Senhor era glorificado. Mas a maior bênção que o nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, nos concede é, sem dúvida, a salvação. Atos 4, nós temos aqui os apóstolos pregando a palavra, operando um grande milagre ali, na porta do templo, a porta chamada Formosa. E depois disso, esses homens, eles são perseguidos, eles são inquiridos com que poder faziam isso. E é claro, somente no nome de Jesus. Mas aqui em Atos 4, a partir do 10, diz assim: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, e em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. A salvação, ela só acontece, ela só vem, ela só é operada em nome do Senhor Jesus, o nome que é sobre todo nome. Que nós venhamos a refletir sobre isso, que nós venhamos a cultuar e a glorificar o nome que é sobre todo nome. E esse nome é Jesus, o nome que está acima de qualquer outro nome. Que Deus te abençoe com esta palavra, que você venha glorificar e viver em prol deste nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Deus te abençoe.